Boa tarde a todo mundo. Bacana ter vocês aqui com a gente nessa tarde aí de poesia. Com muita alegria mesmo que vou conversar hoje. Vamos conversar, né, Suzana e eu, com Clarissa e com Ronald. Então, vou apresentar para quem não conhece ainda, não teve essa alegria também de conhecer os dois. Vou falar um pouco sobre Clarissa e sobre Ronald. A Clarissa ela é licenciada em Letras Vernáculas, mestre em literatura e doutora em literatura e cultura, é escritora, revisora, professora e pesquisadora, tem projetos em andamento nessas áreas, trabalha também, produz tradução, faz tradução de poetas do português para o espanhol e do espanhol para o português, e se apresenta em vários eventos por aí, já se apresentou na Flickr e vários outros eventos pelo Brasil, né? Brasília, Tocantins, Rio de Janeiro, Pará, Maranhão, Piauí e outros estados. No exterior também, Colômbia, Peru, Cuba, Espanha, Portugal, Polônia. Integra diversas coletâneas, como a de mulheres poetas baianas, de 2018, diversos blogs, como a Ribação, e revistas, como Malas Margens, né? Já tivemos a alegria de publicar Clarissa, né? Machado de Assis, Ruído Manifesto, Germina, Diversos Afins, Gueto e diversas outras revistas e sites, né? Ela é autora do plaquete O Trem Vermelho, que partiu das cinzas, pela Pedra Palavra, em 2014, do livro Na Pata do Cavalo, a Sete Abismos, pela Sete Letras, que foi Prêmio Nacional da Academia de Letras da Bahia, e teve segunda edição pela Penalux em 2017, né? E faz parte da curadoria poética do Sarau Som das Sílabas, que ela idealizou junto com Gabriel Povas e que também é parceiro dela em diversas composições. Ela também é letrista. Bom, essa é Clarissa. O Ronald Augusto é mais ou menos da minha geração, ele tem 2 anos a mais do que eu, nasceu em 61, é do Rio Grande do Sul. É um multitalento, ele é músico, letrista, ensaísta, filósofo, né? E possui ainda um trabalho extenso na reflexão sobre a literatura e a poesia, né? Ele já foi publicado em diversas revistas, Malas Margens, inclusive, onde ele possui uma coluna chamada Malar Série, Trovar Clube, Trovar Claro, dedicada à crítica de poesia. Já foi publicado por revistas internacionais como a Kalalu e a Dichtung Zeitschrift für Literatur, na Alemanha. Um trabalho do Ronald sobre Cruz de Souza recebeu a medalha de mérito conferida pela Comissão Estadual para a Celebração do Centenário da Morte de Cruz de Souza. Além desse prêmio, recebeu o Troféu Vasco Prado, conferido pela 9ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, em 2001, o Prêmio APSUL de Revelação Literária, em 79, e, mais recentemente, o seu livro Entre uma Praia e Outra recebeu o Prêmio Minuano de Literatura, categoria Poesia, 2019, e também foi finalista, no mesmo ano, do Prêmio Florianos. O Ronald também ministra oficinas de poesia e literatura, né, e cursos nas áreas de música, poesia contemporânea e visual. Esse ano ele teve uma avalanche de livros aí, temos aí ele recentemente foram lançados A Contragosto do Solo, pela editora Demônio Negro, O Leitor Desobediente, que é um livro de ensaios sobre poesia, pela editora Figura de Linguagem, e o livro de poesia Torna Viagem, pela editora Quater. Bom, gente, agradecendo de novo a presença de vocês aqui, eu queria dizer fazer uma breve introdução, dizendo que eu acho que a poesia de vocês tem em comum o fato de vocês produzirem uma poesia muito aferrada ao presente, né? Às questões do presente, ou seja, que na verdade, é aquilo que faz a poesia se prolongar no tempo. Quando a gente está ancorado ao próprio tempo, é um signo de que possivelmente essa poesia ela vai atravessar o próprio tempo, né? Ela vai se comunicar com outros tempos. E produz uma poesia que
também é uma poesia que conversa com as questões políticas desse tempo, sem proselitismo, né? Sem ser uma poesia panfletária, e produzem o que mais me aproxima é o fato de que vocês produzem, usando aquela categoria do Pound que é cara ao Ronald, uma poesia que não é uma poesia pó de arroz, né? É uma poesia que ela tem uma personalidade própria sem ser uma poesia crivada de esteticismo, né? Então, eu gostaria que vocês contassem para a gente, assim, de saída, assim, como começo, quais são as influências, quais são as referências de vocês na poesia, como é que vocês começaram a se interessar, a amar a poesia, a escrever poesia, e, a partir disso, lessem cada um de vocês, falassem para a gente 3 poemas, para a gente passar para uma segunda questão. Então, Clarissa, por favor. Boa tarde, gente. Queria agradecer demais pelo convite, Nuno. Muito feliz de estar aqui com vocês, de conhecer Suzana, de conhecer essas outras pessoas que estão nos assistindo. Feliz de estar dividindo também Ronald, que é parceiro do Mafuá, um outro grupo que a gente tem bem legal, com muita gente bacana. E um presente nessa tarde para mim, falar de poesia, ler poesia e ouvir vocês também. Então, muito obrigada pelo convite. Já me perguntaram muitas vezes quais são minhas referências, quando foi que eu comecei a escrever, mas nunca ninguém me perguntou como foi que eu comecei a amar a poesia. E eu achei isso muito legal, porque é realmente um caso de amor e ódio, mas muito mais um caso de amor com a poesia. Essa descoberta incessante, esse prazer imenso de ler um poema, de ler um texto literário, e de penetrar no mundo dele, que é sempre um mundo tão interessante, tão amplo. Eu acho que eu comecei a amar a literatura quando eu aprendi a ler. Eu comecei a ler literatura muito cedo, tenho esse presente da vida, essa alegria. Tinha uma estante de livros em casa, muito grande, assim, e comecei a me interessar muito e a contar historinhas e a escrever poeminhas já aos 8 anos. E esse caso de amor com a palavra, antes de tudo a palavra literária, a palavra em sua forma estética mais profunda, que é a forma poética, acho que começou daí, claro, sem eu ter consciência alguma, né? Não fazia ideia o que é que significava tudo aquilo. Hoje tão pouco faço, mas pelo menos tenho uma noção melhor, né? Mas quando a gente é criança, quando a gente tem a oportunidade de entrar em contato com a literatura na infância, eu considero muito importante porque a criança está aberta, está totalmente aberta, né, para o novo, para descobrir o mundo, para tatear o mundo. E esse encontro com a literatura hiperdimensiona isso. Então, para mim, foi um encontro muito feliz. Então, acredito que eu comecei a amar a poesia desde que eu aprendi a ler e comecei a entrar em contato com ela. Poesia, para mim, é uma grande... Eu sei que muitas teorias contemporâneas vão discordar do que eu estou falando, mas a literatura me salva mesmo, assim. E nesse momento de pandemia, que é um momento... moro só, né? Então, é um momento de muito isolamento mesmo, e eu percebi que eu posso ficar sem sair para tomar uma, apesar de ser bem difícil. Eu posso ficar sem viajar, eu posso ficar sem ver muita gente, mas eu não posso ficar sem ler, sabe? Eu não posso ficar sem escrever, sem entrar em contato com a literatura na sua dimensão mais ampla. Então, e isso tem funcionado como um suporte mesmo para mim ao longo de toda a vida.
e agora de uma maneira diferente nesses tempos que a gente atravessa, que são tempos tão duros. Apesar de aqui em Salvador, quando raramente eu saio para ir ao mercado, alguma coisa assim, tá todo mundo no bar, todo mundo sem máscara, parecendo que não existe pandemia, que tudo acabou, mas ainda é um momento para mim de muita ressignificação, de muita reflexão sobre o mundo e sobre o nosso comportamento, sobre o significado de humanidade mesmo, né? Mas, enfim, vou ler um poema? Posso ler um poema logo? Sim, por favor, por favor. Fiz uma pergunta. Eu vou ler um poema chamado Terraço, que é do novo livro. O nome do mapa e outros mitos de um tempo chamado Aflição. Terraço. Não há lugar em que eu me sinta em casa. Não há salvação. A sirene roda alto e o lá fora é meu tórax, cheio de inverno e de vazios. Minha mãe morta em 86, o maço de contas que me fazem um número, o avô fugindo na mata e os porões como almas que choram no caminho. Amei tanto que parei no meio. O oco é um turno sem volta. É minha humanidade depositada no meu cão. Nós outros em USA seríamos felizes, talvez, ignorando o pano de chão no varal há 30 anos, o pó da mala, nossos parentes atravessando a rua do muro, roubando batatas direto da plantação. E seria só um protesto tímido, a infelicidade que habita o tempo do futuro. Eu quis ler porque achei que tinha a ver com o que eu estava falando, Terraço. Me parece, eu não tenho certeza não, porque eu sou péssima com datas, mas me parece, pelo que eu vi nas redes sociais, que hoje Drummond faz aniversário, não é? 118 anos. E aí você falou de referências. Eu sou uma pessoa que sempre estou buscando descobrir novas poesias, novas poéticas, novas prosas. E tenho um referencial muito grande, mas eu queria falar de Drummond, que é um clichêzão, né? Mas é realmente a minha paixão mais primeva, assim. Foi o primeiro poeta que eu li, depois foi Cecília Meirelles, peguei uma antologia de Drummond, acho que eu nem lembro a idade que eu tinha, entendi nada, mas achei apaixonante a leitura e fiquei muito devassada por essa leitura. E, assim, poesia, para mim, aliás, a literatura, de modo geral, ela tem que arrancar minhas vísceras, sabe? Para eu me entregar e gostar mesmo, assim. Tem muita coisa legal, muitos poemas interessantes, mas eu gosto daquela que arranca a minha alma e joga no mundo e eu não sei mais onde achar. E Drummond fez e faz isso comigo. É impressionante que, apesar de ser, acredito, o poeta que eu mais que eu mais li, que eu mais refleti a respeito, é incrível como até hoje ele está presente e ele consegue produzir esse efeito devastador e, ao mesmo tempo, encantatório quando eu leio qualquer coisa que ele tenha escrito, assim. E, inclusive, no nome do mapa, existem referências diretas a Drummond, né? No poema Como um Lampejo, assim, eu faço uma referência muito aberta, em outros textos também. Eu ia justamente pedir, Clarissa, para você ler o Lampejo para a gente, com o segundo poema. É um poema que eu gosto muito. Que massa, que massa, um poema que me deu muito medo, porque um poema meio doido, assim, né? Quando eu ler, vocês vão vocês vão ver o que eu estou falando. Me deu muito medo de escrever, acho que foi o poema do livro que eu mais revisei, que mais me deu trabalho mesmo. Trabalhou, assim. né? Trabalhou na engenharia do poema, né? Do ofício, E tem essa referência bem explícita a Drummond, assim como em outras partes e no livro anterior também. Eu vou ler Lampejo, então, para não perder o fio da meada. Quando navego nos itens do supermercado,
no afago de suas prateleiras, sinto como se a guerra fosse aqui, aquela grande guerra esperada pelos povos, onde cada um monta a sua torre e arma os inocentes, onde Deus salvará os bons da escória, onde o bom sou eu e o mal o outro, esse monstro que deveríamos amar, mas não podemos. E não fazemos em nome do pó das armas que nos protegem da mão do filho do outro a nos pedir comida com os olhos de água. Meu Deus, por que não me abandonaste no ventre à míngua da mãe que morreu de parto na última ceia? Mulher que abortou 20 eus abençoados pelo livramento do existido e que não teve pai, mas um falo numerado. Deus salve a América. Deus me salve de mim olhando o preço da azeitona. Meu último luxo interior que não poderei levar desta vez, me prometendo levar da próxima se o açúcar baixar. Mas ele não baixa, não é? Ele não morre, ele é duro. Preciso mesmo reduzir o peso, diz a revista, a publicidade. Eu e minha voz interior nos dirigimos à fila. Nos despedimos do sonho de comer aquelas coisas que a última classe não deixa e pagamos com R$ 200 os 5 itens necessários à manutenção da existência na fábrica. Meu sonho acaba, como se não tivesse nascido, como se jamais eu houvesse pisado os pés no Éden e na terra. Um beijo. Muito lindo. Não... Fale mais um poema, então, Clarissa, para a gente passar para o Ronald, então. Vou falar. Eu penso em falar várias coisas e acabo falando poucas coisas. Deixa eu ver aqui. Vou ler um curtinho, tá? Para deixar o Ronald falar logo. É Futuro, e foi dedicado para Carvalho Júnior, que é um poeta irmão, assim, que eu gosto muito. Querido Carvalho Júnior. Muito querido. Quando falo das minhas décadas, da solidão das décadas, um espelho se abre no chão. É como se eu voltasse ao útero, raro, vazio, e a vida inteira escapasse, como a cigana que me escondeu as cartas da infância. Valeu. Obrigado. Aí, Ronald, é com você, Ronald. Está contigo. Obrigado, Clarissa, por ter passado a bola, né? Vamos seguir o debate. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, para participar do encontro aqui da Estação das Letras. Obrigado, Nuno. Obrigado, Camila, por ter já preparado o caminho, né, pavimentado esse encontro numa live preparatória. E uma boa tarde a todas que estão aqui conosco. Acho que, por enquanto, são todas. Não preciso dizer todos, só não sei, porque eu e o Nuno já estamos envolvidos aqui. Quando eu era bem jovem mesmo, né? Eu até morava no Rio na época, morei no Rio um tempo. A minha mãe me tomou, se aproximou de mim e pediu para escutar uns poemas que ela estava fazendo. Eu achei muito estranho aquilo tudo. Hoje eu guardo na lembrança como um episódio que foi muito traumático para mim, porque a minha mãe começou a ler os poemas que ela estava fazendo e aquela voz, né, que se manifestava diante de mim não era a voz da minha mãe, não era a voz de maninha, né, Clarissa? Não era a voz de maninha, era uma outra voz. Isso que eu estranhei na época, eu não sabia entender o que era. Só mais tarde, né? Depois de adulto, depois de participar, de me envolver com a poesia, eu descobri que aquela não era a voz da minha mãe, era a voz de uma poeta que estava, né, lendo seus poemas, o modo de dizer os poemas, o ritmo, o encadeamento dos versos, a cadência, não era a cadência da fala de todos os dias, da fala de todos os instantes. E para lembrar o caso do Drummond de Andrade, como a Clarissa mencionou agora, ele tem uma frase que eu acho genial, ele diz que a prosa é a linguagem de todos os instantes. E a poesia é a linguagem de alguns instantes, ela serve para alguns instantes. Eu concordo com isso, eu acredito nisso, né? A poesia não serve para todos os dias, né? Nos 7 dias da semana.
né? Quando eu vou no banco, eu não falo um poema para o gerente para pedir ampliação da minha conta, lá, do meu saldo. Então, a linguagem da poesia é uma linguagem de alguns instantes. Eu estranhei muito quando minha mãe mostrou aquele tipo de linguagem. Eu estranhei, não gostei. Sinceramente, não gostei. E foi a primeira lição, acho que eu aprendi de poesia, sem saber que eu estava aprendendo uma lição, que é esta mesma, de que poesia é a linguagem de alguns instantes, que é uma linguagem, até certo ponto, artificial, cheia de convenções. Não é uma linguagem natural, não é a língua natural. Eu acredito nisso. Né? E depois ela me leu um poema, me deu um livro para eu ler, né, de um poeta brega, completamente brega, que é o Neymar de Barros. E ela me deu um livro do Neymar de Barros para ler. Não sei se vocês conhecem esse poeta. Ele publicou muito assim na década de 50, de 70, 80, se eu não me engano. E o nome o livro que ela me passou era Deus Negro, né? Que essa é a história bizarra demais. O sujeito que morre, quando chega lá no céu, no suposto céu, ele encontra Deus e Deus é negro. Por choque dele, ele ficou chocado porque Deus era negro, né? Então, o trauma foi... Hoje, eu acho engraçado isso, mas é terrível, porque o Neymar de Barros ali, inadvertidamente, deixou picando a bola do racismo implícito com o qual a gente vive constantemente na nossa sociedade, né? O sujeito chega lá e Deus não pode ser negro. Esse era o choque do sujeito. Né? Mas isso também serviu. Uma outra lição que eu tomei para mim, com relação ao efeito que a poesia nos causa. A poesia é algo que... a Clarice falou que desestrutura. A poesia é alguma coisa que dá uma sacudidela na gente. Né? Mas eu vejo essa sacudidela mais no nível agora da linguagem, né? Em termos de construção de linguagem. Então, a minha mãe, sem querer, me deu 2 lições de poesia numa experiência que, para mim, foi traumática. Mas até aí eu ainda não amava a poesia. Eu estava só, né, me confrontando com uma linguagem que era estranha para mim. Nem sei se atualmente eu, lendo os poemas da minha mãe, eu diria que, do meu ponto de vista hoje, que são bons poemas. Mas quando eu comecei a amar a poesia, quando eu descobri a poesia do Manuel Bandeira. E ao contrário da Clarice e de alguns outros, Manuel Bandeira é o melhor. Mas o Carlos Drummond de Andrade é um grande poeta, porque ele soube reconhecer que o Manuel Bandeira lhe era superior. Ele tem um poema chamado Cinquentenário do Poeta Brasileiro, né? Ode aos 50 anos Ode aos 50 anos do poeta Manuel Bandeira. E nesse poema ele fala que o Manuel Bandeira é o melhor poeta de todos nós. Então, por isso eu admiro também o Carlos Drummond de Andrade, porque ele reconheceu a magnitude dessa poesia pequena, menor, mas genial do Manuel Bandeira. Eu sou fã absoluto do Manuel Bandeira. Então, quando eu descobri a poesia do Manuel Bandeira, eu me dei conta de que era algo que era muito complicado. A poesia não era algo tão simples assim, não era brincadeira de criança, era algo que eu tinha que me dedicar. Então, eu tomei para mim isso, olha, eu tenho que estudar poesia. Porque para um cara como esse, que na época eu estava conhecendo fazia, eu achava, e ainda acho todos os poemas dele, a maioria dos poemas dele geniais, eu falei, eu vou estudar para ver se um dia eu me aproximo um pouquinho, né, do Manuel Bandeira. Mas tem uma outra coisa que eu gosto de dizer, que eu fui contemporâneo do Manuel Bandeira. Quando ele morreu, em 68, eu tinha 7 anos. Então, durante um tempo, eu fui contemporâneo do Manuel Bandeira. Né? Vivemos no mesmo período, no mesmo espaço de tempo. Né? Então, me orgulho de dizer isso, que eu fui contemporâneo de Manuel Bandeira. Então, para mim, essa é a minha experiência com poesia. Né? E é nesse caminho assim que eu trabalho. Embora depois, quando eu começar a ler, vocês vão notar que de Manuel Bandeira na poesia vocês vão encontrar muito pouco, assim, né? Mas eu confesso que é o meu poeta preferido, né? Mas eu acho que eu consigo fazer um percurso de linguagem que tem uma autonomia em relação à poesia dele, né? Mas eu não me envergonharia de maneira nenhuma se na minha poesia se encontrasse as marcas nítidas, né, do discurso poético do Manuel Bandeira. Não, sinceramente, não me envergonharia de modo nenhum. Então, eu vou ler aqui os 3 poemas. É isso, né, Nuno? Isso. Para começar. Beleza. Eu vou ler um poema do livro Aipásico Espera, né, que é o poema que dá o título ao livro. Aipásico Espera.
Nem é grande, porém ciumenta amiga, nem a mãe extremosa, nem salteadores emboscados obstarão o precipitar-se do enamorado na direção daquela que é a razão dos seus cuidados. 8 horas e meia de viagem dentro de ônibus em noturna via, sem conseguir esboçar pose ajustada à vinda do sono. Onde deparar maior vassalagem? Mas apaga, após todo o transe, rapadura de cereais, cobertor curto e meios, vivido nesta morte de a quem núpcias, será a carnação do seu sorriso, vertendo revérberos de vinho na ânfora dos meus beiços. Eu vou ler um poema que faz parte desse livro que está sendo lançado, que o Nuno já mencionou, que é o livro A Contragosto do Solo. O poema se chama O que Mal se Explica. Não se faz emprestar ou separar do senso. Não se faz emprestar ou separar do senso. Fujo ao cimento branco da copulativa é. Cinjo-me ao calor dessa imagem que penso flexível ao silêncio, à nudez dormitiva. Cadência parafrástica, puro não ser, que lesama babuja, leixa, quando traga e escuma a fumaça do escuso a fazer. Com que se justifica além da sua plaga. Não precisava ser lesama a sinedo que do meu vil trobaclus. Saqueio a minha estante, por amor ao acaso, para ser mais breve, chegando até aqui sem dizer o bastante. Eu vou ler um poema de um livro mais antigo, que é o livro Confissões Aplicadas, que é de 2000, e lá vai bolinha, bem no início dos anos 2000. O poema se chama Investigações. Quando o nosso herói sabe produzir poesia? Sempre? Ou quando precisa um anagrama? E durante cada traço ou na condução integral do poema? Sumário para um labirinto de sendas. Linguagem. Você entra por um rasgo, rato, e está onde está. Você chega por outros meios ao mesmo pátio, já não sabe mais onde, nem que sorte de Atlas. Agora, posso prosseguir? Maravilha. Muito obrigado. Eu queria saber de vocês, gente, todos os dois têm uma relação muito... A poética de vocês tem uma relação muito íntima com a história, né? E com as questões políticas do presente. Assim, são vasos comunicantes, né? Eu queria saber de vocês como é que vocês pensam essa relação da poesia com a história e com a política, e que lessem, então, depois de falar sobre isso, lessem 3 poemas que tangenciassem mais proximamente essa relação. Clarissa. Só falando que tem a ver com o que você perguntou, né? É legal, os contrapontos são muito legais. O Ronald falou que ele, quando vai ao banco, não está pensando, não vai dizer uma poesia para o gerente, mas eu, quando estou na fila do banco, eu estou pensando na poética do banco, na poética suja do banco. É uma doideira. Bom, esses dias eu li uma entrevista que tem circulado nas redes sociais bastante, uma entrevista da Maria Teresa Horta, autora das Novas Cartas Portuguesas, em que ela diz uma frase que já foi dita diversas vezes e por muitas pessoas diferentes, mas quando ela diz, tem um peso interessante também, um peso no bom sentido, em que ela diz que toda literatura é política. E eu falo isso e bato nessa tecla muito
pela minha experiência com a sala de aula, né? Para a gente que escreve, que está habituado a ler literatura, parece óbvio que toda literatura seja política, a partir do momento em que a gente, quando escreve, está completamente fora do mercado, porque desenvolve um ofício totalmente marginal, que é tangenciado, até mesmo nas escolas, muitas vezes, né? Literatura para quê? Literatura para quem? Ou é acusada de elitista, ou é tida como difícil, inalcançável, parecendo que ela está lá no ápice do Olimpo, né? Então, vários posicionamentos equivocados são difundidos, e isso tem prejudicado muito o encontro do leitor e da leitora com a literatura, com esse instante mágico e perturbador que é o instante do encontro com a palavra literária, a palavra escrita, a palavra falada, né? E para nós parece óbvio isso, mas, por exemplo, na sala de aula isso não era óbvio para os estudantes, né? Então é algo que a gente precisa relatar sempre, pensando nos mais diversos públicos. Então toda a literatura política, toda literatura, fazer literatura é um ato político e até certo ponto revolucionário, micro-revolucionário, mas ainda assim capaz de promover alguns instantes de tensão produtiva. E nesse livro, no livro mais recente, eu levei isso a um certo grau bem elevado, né? Porque eu me coloco mesmo nessa posição mais diretamente política. No início, quando eu cheguei, que a gente estava ainda chegando, Suzana falou que tinha gostado da minha literatura, que era uma literatura política, mas não panfletária, e é uma preocupação grande que eu tenho, porque o panfleto não sobrevive no tempo. Não que eu tenha pretensões pretensões dessa natureza com a literatura, não faço literatura por isso. Mas a partir do momento em que eu me presto a publicar, eu quero que os leitores e as leitoras tenham o melhor que eu posso oferecer, sabe? Se é mais um livro aí nas estantes empoeiradas da literatura contemporânea, que seja um livro bem cuidado, sabe? Então, eu tive muito essa preocupação sempre com o meu fazer literário. Na Pata do Cavalo tem uma questão política, mas é uma questão política que está revestida muito de uma metáfora, de uns enigmas que eu acho maravilhoso, que eu acho muito plausível, mas que não estão muito afeitos aqui nesse livro mais recente. E é um livro que tem no início, antes da sessão dos poemas, tem um aviso, tem uma nota, né? Eu imitando descaradamente Machado de Assis. Eu achava maravilhoso começar a ler os romances e ter aquela nota, ele já tirando um sarro com a cara da gente, eu achava isso muito legal. E eu quis imitar descaradamente, mas com um propósito também, não foi, na verdade, nada aleatório. Dizendo que é um livro de esquerda, né? E a esquerda é aquilo que se coloca, que se contrapõe ao status quo vigente, que é o status da direita, que é o mandatório do mundo, né? É o pilar do capitalismo, o pilar político, institucionalmente político do capital. Então, é um livro de esquerda, que se coloca nesse ponto marginal, e que tem uma quarta capa da Manuela Dávila, que foi candidata à vice-presidência da República pelo Partido Comunista. Então, é um livro... Candidata a prefeita em Porto Alegre. Exato, que maravilha, com chance de vitória, né? Com chance de vitória, parece, né? Ela está na frente, nas pesquisas ela está na frente. Torço por isso. Torcemos. Uma mulher comunista no poder vai ser maravilhoso. Então, veja que eu corro muitos riscos, né? Colocando todos esses posicionamentos. Mas na hora da literatura, desse embate, que é o campo do fazer literário, entra em jogo muitas outras coisas. Então, o ponto de vista de uma mulher na casa dos seus final dos 20, início dos 30 anos,
que vem de um lugar periférico, que vem de um posicionamento, na verdade, não é nem um posicionamento, de uma condição social, sociopolítico-econômica, que é periférica. E era isso que eu queria tratar. Na verdade, eu não sabia o que eu queria tratar no início, mas os poemas começaram a chegar e eu percebi essa unidade que ligava, que existia ali uma unidade entre aqueles poemas que estavam sendo produzidos desde o impeachment de 2016. Então, essa mulher que vai ao supermercado, que se choca com o valor das coisas e que não pode se alimentar daquilo que deseja, que tem o gozo cerceado, sabe, que sofre violência. Então, todas essas mulheres da comunidade que tem um embate muito incisivo e decisivo e urgente com a própria vida, elas estão por aqui, sabe? Elas estão passeando no livro. E eu estou falando mais dele porque o momento me exige isso. Não consigo ficar... Eu vejo muita gente discutindo, que literatura é outra coisa, mas para mim a literatura nunca está dissociada da vida, nunca está dissociada da existência concreta. Por mais que ela seja inconveniente em alguns momentos, eu diria, e que tem essa capacidade de desestruturar, e nem sempre a desconstrução, aliás, nunca, talvez, a desconstrução seja um processo de fácil assimilação e indolor, embora a poesia tenha esse momento, são esses embates muito urgentes mesmo do cotidiano, sabe? É meu desejo. Eu não consigo ficar imune ao que está rolando, a desmonte do SUS, a diversos episódios de machismo. Isso não dá. E isso, como esse campo, a Sueli Roni vai dizer que não é necessariamente a biografia do poeta, da poeta, do escritor, da escritora que está no livro, mas são as forças sociais que produzem, que atravessam, que são produzidas e que atravessam esse ser da escrita, que vão se refletir no trabalho. Não tem como eu não colocar um pedaço de mim no que eu escrevo e um pedaço das minhas visões. Essa literatura isentona, para mim, não existe, porque a gente não consegue ser imparcial, a gente não consegue ser imune à própria vida, às leituras que a gente faz, né? Acredito que nesse item das leituras, quanto mais a gente vai amadurecendo e exercendo o ofício, a gente vai camuflando essas influências, digamos assim, essas outras leituras externas, mas a leitura de mundo que vai para o território da palavra é a leitura do mundo que você faz, é a leitura do mundo que está muito ligada à história, né? Não existe literatura sem história, não existe história sem literatura. Quando eu me dei conta disso, para mim foi um assombro, assim. A gente vai estudar literatura de forma mais teoricamente mesmo, se preparar para a sala de aula, nos cursos acadêmicos, ou querendo pensar mesmo a literatura de uma forma mais livre e longe dos bancos acadêmicos, a gente tem que se voltar para a história. Não tem jeito. A história não é nunca uma muleta, não é isso que eu estou falando, não é nunca um braço onde a literatura se apoia, mas você usou uma expressão que eu acho interessante, que são vasos comunicantes. É muito disso aí, é uma relação ininterrupta e contínua da literatura com a história. E isso está muito presente aqui. E, inclusive, nessa minha tentativa, na segunda parte do livro, o livro é dividido em duas partes, a segunda parte é o mini-épico, né? Ou o mini-épico do Espanto nos Olhos, que é a minha tentativa ousada e translocada de recontar alguns episódios da história do Brasil, desde a invasão dos portugueses até a contemporaneidade. Então, eu faço essa leitura, que é uma leitura totalmente histórica, mas é uma leitura a partir do ponto de vista literário, que, por não ter compromisso com nada, é mais concreto, mais real e mais visceral do que a própria realidade. Esse paradoxo, para mim, é uma das coisas mais interessantes que a literatura dá, né? Não é um compromisso com o real, mas ela é extremamente verdadeira.
Eu já citei algumas vezes, porque é algo que sempre me ocorre, um livro do Saramago, que é O Levantado do Chão, e que é quase uma crônica sobre a Revolução dos Cravos, pós-Revolução dos Cravos. E não existe livro de história, pelo menos que eu conheça, que seja mais deflagrador do que foi a Revolução dos Cravos do que esse Levantado do Chão. E é um livro de literatura, são personagens fictícias, né? Tudo ali tem se ancora no espaço ficcional, mas é uma leitura de mundo muito avassaladora e muito pertinente, sabe? Então é mais ou menos isso aí. Eu não sei, Nuno, se eu respondi. Eu começo a falar, acabo me perdendo, sabe? Tem que jogar o fio Mas é assim, nós estamos viagem, mas seguindo. eu nunca jogo. Fale, então, 3 poemas para a gente. Talvez, da segunda parte do livro, essa relação com a história, ele materializa, que, aliás, ele materializa muito bem. Né? Olha, porque essa segunda parte, ela funciona em conjunto mesmo, e são 12 poemas. Uhum. Então, talvez para não cansar vocês, eu vou ler outros Okay. textos, porque eu acho que só não se... Talvez fique muito aleatório. Uhum. Eu vou ler Desconhecida. Diz o seguinte: as utopias acabaram em nome da televisão, um erro feito pelo preço do petróleo. Eu te amo, tu me amas, e o verbo já não pode amar. Em nome de Cristo, muitas guerras foram dadas. Em nome da dívida, uma tristeza no tronco do país. Todos os mestres morreram, e na tua carne se desenha traços que inauguram um título, baralho aberto no avesso da palavra, asa feita de corpo e de coragem. O mundo agora cruza um lago sem memória, e em alguns anos estaremos mais pobres, mais burros, mais tristes, na alma e no prato. Cresce um rasgo em massa e sem história na palavra passe chamada pátria, essa nódoa, essa traça, esse vazio imenso do nome no mito de um tempo chamado aflição. Muito lindo. Para mim é o que deu o título, né, ao livro, ao poema nuclear. Assim. Então, vou ler outro. São 3, né, Nuno? 3, por favor. Pode ser um mais ou menos desse tamanho ou quer um menorzinho? Fica à vontade, você que sabe. Você que escolhe. Vamos lá. Então, vou ler o que abre o livro, que é um poema que me doeu muito escrever, assim. Foi um dos processos de escrita mais penosos, assim, que eu tive. Que chama Pescaria. Na fila de emprego, me deram uma vara de pescar. Contrariando as profecias, não conquistei o universo. Não havia isca, não havia lago, não havia nada. Os peixes sumiram, sugados por quem já sabia pescar. Por aqueles que pescam de família em família, com o mar à mão e dedos ensinados. Será que tem varinha mágica? Será por isso que não pesco? Há tempos desato o ofício da pescaria e nunca dá certo. Faz anos também que o cheiro do peixe invade as paredes, o catre, os sonhos. A minha oração. Eu continuo. Persisto de anzol gasto no exercício de dar de comer à mãe, às filhas, às irmãs. Mas todas minguam na tarefa diáfana de enganar a fome, de soletrar a morte. Por isso, no auge daquele dia, convencida de que pescar sem isca, peixe ou lago não enganaria a dor, a miséria, amarrei a linha no tronco mais rijo e lá, de corpo pendurado, olhei para sempre o açude vazio da minha casa. Esse poema é impressionante, de uma beleza, de uma força, né? Me dói muito. Eu vou passar para Ronald, que eu li dois poemas longos, passar para ele. Então, antes do Ronald falar, eu só queria dizer
que quando a gente estiver na fila do banco e a notícia lá dentro não for muito boa, é bom ter no bolso Versos Íntimos do Augusto dos Anjos, é muito apropriado para falar para o gerente nessa hora. É totalmente apropriado. Depois vejam. Ronald, por favor. Eu concordo com o Otávio Paz quando ele diz mais ou menos isso, estou citando de memória, né, que um poema se define também historicamente, né, mas ele não se explica pelo o contexto histórico. Então há algo no poema que a história não explica, né? E mesmo sabendo do contexto histórico, a gente não vai ter uma fruição mais completa do poema. Do mesmo modo como quando a gente fala ou reivindica que o poeta tem que estar próximo da vida, ou que algo da vida do poeta tem que aparecer no poema, isso é óbvio, porque sempre vai aparecer algo da experiência biográfica da gente, vai aparecer no poema. Em alguns poetas vai aparecer mais, em outros menos, né? Mas também nessa circunstância, nessa conjunção de junção entre o poeta e a sua vida, tem momentos em que o poema não se explica pela vida do poeta, né? Do contrário, bastava a gente conhecer a biografia dos poetas para entender a poesia que ele faz, né? A poesia que ele deixou de fazer. Óbvio que essas coisas têm relação, né? Mas existe algum espaço de autonomia, e esse espaço de autonomia relativo é onde a gente, quem é artista, quem é poeta, deve estar, para mim, tem que atuar nesse campo, nesse relativo espaço de autonomia, né? Para que o poema, como objeto de linguagem, como ser de linguagem, possa dizer coisas que ultrapassem esse limite, né, do tempo e do contexto. Mas é super importante também participar, investigar e correr o risco do envelhecimento, de tentar ser radicalmente contemporâneo. Nesse livro chamado Torna Viagem, que eu estou lançando lá pela Cotter, tem uma sessão, que é uma sessão que eu gosto muito, que eu reuni uma série de poemas que eu escrevi sob o impacto de todo esse processo político que começa com o impeachment da Dilma, culmina com a eleição do poste da Ku Klux, né, para presidente. E eu fiz uma série de poemas, né, todos eles ia correndo o risco, óbvio, de que esses poemas daqui a 2, 3 anos sejam velhos, né? Mas não estou com medo que isso aconteça. Nesses poemas eu falo no Temer, falo nos juízes que julgaram o Lula, né, no TRF4 aqui no Rio Grande do Sul. Eu falo de coisas contemporâneas agora que estão acontecendo, né, que aconteceram há pouco e que correm o risco de ser coisas que fiquem datadas brevemente. No entanto, o próprio Temer, ou indo mais atrás, o maranhense lá, o que foi presidente, como é o nome dele, Nuno? Que era poeta, Marimbondos de Fogo. O Sarney. No entanto, essas figuras que aparecem nos meus poemas, que podem acarretar o envelhecimento dos meus poemas, né, eles fizeram poemas onde não há um traço histórico, digamos assim, marcado, mas eles são poemas e livros velhos, ultrapassados, mortos, enterrados, né, definitivamente. Então, mesmo a poesia que foge, que tenta escapar da circunstância, corre o risco de envelhecer e de morrer na próxima virar de páginas também. Então, tudo isso é difícil da gente avaliar as consequências de qualquer objeto, do objeto estético. O objeto estético é alguma coisa que eu gosto sempre de dizer que é algo sem solução. Um bom poema não tem solução, isto é, não tem explicação definitiva, né? Então, a minha preocupação é essa. Eu acho importante a gente, de fato, fazer essa relação corajosa com o nosso tempo, né? Mas sem perder de vista também, como alguém já disse, que o artista, em alguma medida, ele é um sujeito fora do seu tempo, né? Em alguma circunstância, o poeta, o artista, ele é um pouco anacrônico. Se ele não for anacrônico, ele vai bailar. Ele vai. A gente precisa ter um certo distanciamento também. Tem que ter um delay da nossa experiência de pensamento, de reflexão. Oi? Naquele ensaio, o que é o contemporâneo, o Agamben fala exatamente isso.
O poeta é contra o tempo. Quanto mais contra o tempo, ele mais ancorado ao tempo ele está. Né? Exato. Porque exatamente é esse tipo de... Ainda não li o Agami, vou ler, mas a ideia, concordo, a ideia é essa mesmo para mim, do ponto de vista. Né? Então tá, o que eu tinha que dizer era isso. Então vou ler aqui. Se você puder falar o Contra Troia, eu gosto muito do Contra Troia. Posso ler. Legal. Entre os três que você vai falar. Tá bom. Deixa eu olhar agora, eu tenho que achar a página aqui. Contra Troia, então. Esse vai para o Nuno Ramos. Vai para o Nuno Hall. Não, Nuno Ramos não. Pode ser Ramos, não. Eu seria um pouco mais rico se fosse Ramos. Mas eu prefiro mandar para o Nuno Hall. Obrigado. Contra Troia. Abelhas africanas, patos selvagens apostos, grossário de grous, folhas em revoada, cismo de cisnes florais pontiagudas, petas, pusilâminas, cabras machos, moscas tontas, baratinadas. Adite-se, além do mais, calhamaço catálogo de nomes e naus negras, que não identificado aedo, rapsodo, dedos ardilosos, raposa velha, no que o cego mor cochilava, acoplou a este passo, para que a empresa erguesse fumaça multinacional, indicasse insofismável vitória e lisérgica, avassaladora representatividade. Eu vou ler agora um poema do livro Subir ao Mural, que é uma plaquete assim, meio artesanal que foi feita por um editor de Santa Catarina, a editora Caseira, uma editora muito bonita. O livrinho é costurado à mão, acho uma beleza. Olha só que bonitinho. Olha essa. Aqui parece um. Isso aqui parece como é que é aquele tecido chique, como é que é? Um veludinho, assim, lindo. Veludo, Tudo bonitinho. E esse aqui é um poema que eu escrevi depois. Esse aqui foi um poema que eu fui motivado, assim. Dificilmente eu escrevo um poema pensando, vou falar sobre tal tema. Né? Eu começo a escrever e ao fazer que acaba dizendo o que eu quero dizer. Mas esse poema aqui é porque eu escutei num sarau, eu ouvi vários poetas da minha geração lendo poemas completamente horrorosos, assim, querendo falar sobre a mulher e da mulher, sobre o desejo da mulher. Os poetas da minha geração são muito retrô. Eu sou obrigado a dizer. Eu mesmo tenho que lutar contra essa condição de homem macho. Né? Mas eles fizeram tanta coisa horrorosa que eu tive vontade de escrever esse poema aqui. Não, óbvio que eu não estou tentando falar pelas mulheres, óbvio que não. Mas é a minha indignação com os meus iguais. O poeta que canta a mulher isso, a mulher aquilo, eu deveria dizer o homem que goza do privilégio de cantar a mulher isso, a mulher aquilo. Esse mesmo que, preclaro em sua condição de lobo bobo, se autoproclama um degustador e entusiasta do vinho fino do corpo feminino, como se o conhecera com a palma de sua mão de punheteiro. Aquele mesmo cujas metáforas gineco-anacreônticas substituem por rebaixamento a mulher isso, a mulher aquilo, que ele imagina cantar como ninguém, comer como ninguém. O decrépito que faz a publicidade, a mulher isso, a mulher aquilo, desses corpos. Esse uma espécie de cafetão e mentor do estupro edulcorado. Essa coisa que as minas já calculam de longe a merda que vai dar. Tão logo o trasteje a mulher isso, a mulher aquilo, toada de toureiro calvo e renitente, cuja arte perdeu sentido para muitas e para outros, exceto para ele mesmo. Abandona o canto a esse corpo que não te pertence, o erotismo de trocadilho, o estilo Vinícius, a saliva, essa coisa toda que até agora só tem dado merda. Sensacional. Sensacional. Vai ler um outro homem pra gente? Oi? Vai ler um outro pra gente. Mais um, finalizar o terceiro. Mais um nessa toada política. Seria bom.
Leituras obrigatórias. Depois, rapidamente, eu vou explicar de onde surgiu esse poema aqui. Um médico cuidando de uma criança é um médico cuidando de uma criança. Um médico branco cuidando de uma criança negra ainda é um médico cuidando de uma criança. O mesmo vale para um médico negro cuidando de uma criança branca. Por que semelhante cena, ainda que por um absurdo levássemos em conta as variações, teria alguma coisa a ver com tolerância ou intolerância? Ou serviria de prova de racismo ou de não racismo, seja da parte do intérprete, seja da parte do médico, seja da parte da criança? Agora o contexto. Há alguns anos já, um time de futebol veio aqui jogar contra o Grêmio no Estádio Olímpico. Ficou famoso, esse episódio ficou famoso, né? A mídia divulgou muito. Uma torcedora do time gremista, que não é o meu time, eu sou colorado, sou internacional, que sou líder, afinal de contas, né, do Campeonato Brasileiro. Essa torcedora gremista chamou o goleiro Aranha de macaco. Aí foi um episódio, criou uma comoção, o goleiro Aranha parou o jogo e fez muito bem, denunciou o ato de racismo dela e de outros que também estavam junto dela. Mas, tão logo, isso acontece sempre, vocês observem, quando alguém comete um ato de racismo, e geralmente quando esse alguém é um branco, depois de uma certa indignação, vem uma onda de empatia com a pessoa que cometeu o gesto racista. As pessoas dizem, mas todos nós somos racistas. Vocês estão linchando essa pessoa, né? Vem uma onda de empatia com o racista e não com a pessoa que foi alvo do racismo. E nessa onda de empatia com essa torcedora gremista, alguém postou nas redes sociais uma foto dela de jalequinho branco. Eu não sei se ela é doutora, se ela é enfermeira, dela atendendo uma criança negra. E a legenda da foto dizia: olha só, ela não é racista, ela está atendendo uma criança negra. Entendeu? Esse tipo de coisa é terrível nas nossas relações raciais no Brasil. É terrível, né? A gente não consegue avaliar a perversidade dessas relações e das falácias que a gente usa para negar o racismo, né? Então, por isso que eu fiz esse poema, né? Um médico cuidando de uma criança é um médico cuidando de uma criança. Cuidando de uma criança, sensacional. A gente dá um passo à frente e 2 atrás, né? Mais, às vezes é mais, às vezes é 10 atrás. Exatamente. Quando parece que a gente está avançando, vem uma onda e joga tudo para onde não deveria ter nem estado. Bom, eu queria que vocês falassem agora sobre os aspectos de elaboração do poema, né? Da prática direta com o poema. Vocês dois têm modos muito particulares de fazer essa construção, essa arquitetura, né, do poema, né? Clarissa, a meu ver, do meu ponto de vista, constrói sempre a partir de imagens. As imagens são forças que emergem muito poderosas dos poemas de Clarissa, e junto a isso tem um trabalho de linguagem específico que faz o poema descer daquele lugar da poesia pó de arroz, né, dos anos 90, que era muito característica dos poetas da nossa geração, né, Ronald, e da geração que surgiu junto com o momento que a gente tinha ali 20 anos e tal também, né? E você, Ronald, às vezes até taxado, digamos assim, numa parte da sua produção de um poeta hermético, justamente por conta do seu trabalho com a linguagem, de sua profunda pesquisa com a linguagem. Então, eu queria que vocês dois falassem desses aspectos da manufatura, né, da carpintaria do poema, de como é que isso se relaciona com diversos outros campos, né, e falassem aí 3 poemas para a gente que tivessem a ver com isso. Clarissa, por favor. Estava ativando o microfone. Tá bom. É sempre bom ouvir alguém falar do nosso texto, porque
Acho que todas as outras pessoas têm muito mais propriedade para falar dele do que eu mesma. Apesar de, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo uma consciência maior. Com o passar do tempo do livro, né? A gente vai respirando e entendendo melhor aquilo que não pode ser completamente entendido. O Ronald falou citou na fala anterior dele que ele não escreve assim a partir de temas e que vem, né, a coisa. E é meio assim comigo, sabe? Não é uma coisa nada programada, sou motivada pela inspiração mesmo. E claro que aí nisso entram diversas tônicas que estão em voga na minha cabeça. Mas é um processo meio selvagem e bastante livre. É meu caminho primeiro na escrita do texto é um caminho de bastante liberdade, e isso é muito sedutor para mim, no momento do tecer poético. E aí depois vem a consciência que pode amarrar um pouco o texto, né? Que faz você revisar. Eu reviso extremamente o livro, vou até onde eu posso ir, né? Tive um intervalo grande desse livro para o anterior, mais ou menos 5 anos, justamente para ir pensando, e também porque alguns projetos se atravessam e nem... Aliás, a maioria do que eu escrevo eu não estou a fim de publicar, sabe? Eu acho que tem muito livro aí. Eu prefiro ser antes de tudo, uma leitora do que alguém que publica vertiginosamente, porque eu sempre estou escrevendo. Mas aí daí aproveitar e sair publicando aí já é outra coisa para mim. Mas eu queria ler um poema que é do próximo livro, que eu também não sei quando é que vai vir à tona enquanto publicação, mas é algo que se estabeleceu como livro mesmo, se impôs para mim. A poesia ela é muito mais esperta do que quem a produz. Ela conhece muito mais o que a gente pensa, o que a gente quer, e ela vai demandando. Não sei se vocês já ouviram, tem uma história de Jorge Amado em que ele fala que quem decidiu o final foi a própria personagem. E é meio isso, assim, a poesia ela vai decidindo por ela mesma o que é que vai ser no livro, o que é esse livro e tudo, e aí depois que você vai tomando consciência, fazendo o trabalho e tudo. E aí eu queria só ler que eu tenho a impressão de que será um livro também diferente dos anteriores. Aí eu vou ler um poema chamado Serendipidade, que eu dedico, inclusive, a Adriane Garcia. É uma poesia de Adriane, uma poesia que mexe muito comigo. Ela, com esse trabalho mais recente sobre as personagens bíblicas, assim, realmente, para mim, atingiu Essa me rasgou. Cada coisa que ela ia publicando nas redes sociais, e eu ia dando uma enlouquecida básica. E aí isso rolou esse poema mesmo, que veio dessas leituras, e eu dedico a ela. Carrego o mundo nos ombros e sou apenas o pó do suor antigo dos cavalos e dos homens. Uma barriga estéril de procriar, um bestiário inteiro de incertezas. Uma mulher é o absoluto de sua miragem quando o pórtico da casa não lhe venda aos olhos. Alguns escombros partiram esta manhã, pintando os escudos de uma velha estrada. Meu amor é um lago vazio, onde tuas muitas mulheres se banham. Eu sou a ovelha vendida de meu pai, que ofereceu os lençóis em troca da vida. Sou aquela que cravou, da cozinha que foi instalada, a faca triste e enferrujada na cicatriz do próprio umbigo. É isso nesse novo livro, nesse livro que ainda não existe, na verdade. A coisa da mulher o tema da mulher, seja lá o que vier expor, tem se apresentado de uma maneira mais incisiva para mim. Uma vez numa mesa me perguntaram, disseram que como que eu era uma poeta e não escrevia sobre a mulher. Que aí isso é uma discussão que dá muito pano para manga. O que é escrever sobre a mulher? O que é ser uma mulher escrevendo? E o que é que se espera de uma literatura feita por uma mulher? Que literatura é essa?
sabe? Isso aí dá uma discussão grande e eu fiquei até meio irritada com essa pergunta. Mas, de qualquer forma, acho que a pessoa enfim, que perguntou isso talvez ficasse um pouco mais satisfeita com esse próximo livro, onde a mulher está mais explícita, né? Vamos dizer assim, a figura da mulher está mais explícita. Eu fiquei com vontade de ler outro poema dele, Nuno. Por favor, mais 2, se você quiser. Depois desse, eu quero ler o livro todo. Mas ainda tem muita onda com esse livro, viu, Nuno? Ainda tem muito. É uma construção. Vou ter que guardar a minha vontade. Enfim. Mas então mate a nossa vontade falando mais 2 aí. Tá, vou dizer rejeição. Teu olhar ginecológico habita o meu aquário de usuras e medos. Profissional, asséptico e vidrado, o deslocar de tuas órbitas ofende o meu útero, cansado da solidão e da espera. Enquanto me curo da tua ausência, da face clínica e distante, que jamais arranca o chamado do meu apelo, bordo a falsa flor, laureada de armadilha, clandestina, como uma agulha que não soube usar e que espetei na casa mais alta do teu coração. Estou procurando... Sai esse ano ainda, né? Sai esse ano ainda, né? Então... Não vai ser 2021, é muito longe, por favor. Lance esse ano. Olha, eu vou dizer a você que esse eu tenho uns aqui, eu passei por um aqui que eu tenho vergonha de ler, viu? Mas leia. Aqui é para isso mesmo. Deixa eu ver. Não vou me demorar muito, contar, não. Enquanto você escolhe, eu vou contar uma cena que uma vez eu estava com o Geraldo Carneiro, uma amiga nossa montou uma peça, desmontou os poemas dele e remontou os versos em ordens diferentes que construiu uma narrativa, né? O que reforça aquela tese do Cacaso, que um poeta escreve, na verdade, a tese do Cacaso, que uma geração escreve um único poema, né? Então, no caso ali, um poeta escreveu um único poema, que a peça ficou sendo uma costura de versos diferentes, de diversos poemas assim, remontados em ordens e que construiu uma narrativa. Em dado momento, lá naquela primeira audição, tinha um grupo de pessoas assim, aí o Geraldo estava do meu lado e falou assim, em certo momento ele falou assim, bicho, que vergonha, isso aí sou eu. Então, todos nós, quando as pessoas leem poemas nossos, eu tenho muita vergonha de falar poemas meus, por exemplo, às vezes, porque tem aquilo que o Ronald falou, né? Ali tem questões que não são importantes para o poema, mas tem questões biográficas ali colocadas e que nos deixam, às vezes, assim, né? Que ninguém vai saber, ninguém sabe de nada, assim, tudo muito simbólico. Ou não tem nada de biográfico, mas as pessoas tendem a achar que é biográfico. Pois é, e de colocar ali e desnudar, assim. Eu tenho uma amiga escritora que ela disse que o maior problema dela em publicar os livros era esse desnudamento, que a gente se finge o tempo inteiro no texto. Tem coisas aqui que eu não sei de onde vieram e que provavelmente não tem absolutamente nada a ver comigo. E, ao mesmo tempo, tem. Então, é sempre esse jogo do contraditório, do paradoxo, que vai alimentando a escrita. Você falou do único poema, a geração escreve um único poema, e às vezes a poeta ou o poeta escreve também um poema só a vida inteira. Por mais que seja revestido de outras obsessões, às vezes eu penso isso. Aquele realmente eu não vou ter coragem de ler, não. Fiquei corada internamente, mas eu vou ler Súplica. Me ensina a ser dura, Pai, como os homens de pedra. Me mostra como ser faca e ferro, como não sangrar, nem debruar os olhos de saudade. Me desvenda o mistério de enxugar a lágrima, de descamar o amor ainda em botão. Me lega o segredo de ser rija, de ser tronco, de ser haste, seca como a folha que marrom e ao chão,
há muito morreu por dentro. Tem compaixão, Pai, desta filha esquiva que todos os dias engorda as garras com que flagela as próprias asas. Muito bom. De 2021, esse livro não pode passar. Nós, leitores, seus leitores aqui, estamos já... Eu já vou fazer um protesto. Vou à Bahia fazer uma passeata. Tá? Você é muito fofo, Nuno. Eu ia falar no início, né? Daquele jeito como a gente se conheceu pessoalmente. Foi tão bonito, foi muito legal. Foi muito legal. Você não tinha certeza de quem era eu, nem eu tinha certeza de quem era você. Mas quando a gente se descobriu, foi massa. Foi muito legal. Assim, aquela iluminação, Tem que vir à Bahia quando passar a pandemia para participar do Sarau São das Sílabas. Ronald também. Iremos. Eu vou sempre à Bahia. Esse ano talvez ainda vá com pandemia e tudo, eu não sei, eu vou ver. Vamos. Ronald, a palavra é sua. Eu vou citar algumas ideias, mas não vou dizer os autores porque não importa isso agora. Mas essas ideias, essas noções, elas determinam o meu processo de criação. A primeira é a ideia de que a poesia é uma hesitação constante entre som e sentido. É assim que eu trabalho. A segunda é de que quem fala no poema é a linguagem. A voz por trás do poema é a voz da linguagem, da própria linguagem. Pode ser ideia absurda, mas eu gosto dessas ideias. Não são minhas. Depois vocês pesquisem de quem são essas ideias, para não ficar citando, né, aquela coisa acadêmica. É essa ideia de fulano de tal. E a outra, que eu gosto muito, é essa ideia de que eu já até tinha mencionado antes, que é o fazer, enquanto eu vou fazendo, trabalhando com a linguagem, o significado, os sentidos, o campo semântico vai se construindo a partir do trabalho direto com o discurso, com o texto. Né? Tudo isso faz parte do artesanato, do trabalho corpo a corpo com a linguagem. E, por fim, essa ideia também que eu gosto de que, até a Clarice, acho que ele falou, não sei se foi nesses termos, de que o poema é um ser de linguagem. Né? E por ele ser esse ser de linguagem, ele produz essa sensação que a Clarissa lembrou também, a propósito de uma afirmação do Jorge Amado, de que tem momentos no poema que a gente diz assim, nossa, essa era a palavra que eu queria. Mas não fomos nós que escolhemos essa palavra. Já havia, quando a gente vai produzindo o poema, a gente já vai construir uma espécie de tecido sonoro, semântico, onde só vai entrar uma determinada palavra. Ou um pequeno conjunto de palavras vão caber nesse tecido, né? Nessa espécie de lego de linguagem. Porque um poema é esse monte de peças de encaixe que a gente vai achando as relações de uma forma sensível, óbvio, não é mecânico isso, né? Mas, em algum momento, quando a gente está naquele processo de conclusão, né, provisória, digamos assim, do poema, que um poema nunca está pronto, na verdade, algumas palavras são possíveis de ser acrescentadas, mas elas só são possíveis porque esse ser de linguagem, que é o poema, condiciona, né, a recepção de algumas dessas palavras. Então, eu acho interessante. Então, não adianta a gente querer colocar uma outra. Eu noto muito isso quando eu termino um poema e aí eu percebo assim, nossa, por que essa palavra entrou perfeitamente? Aí eu começo a olhar, ela tem relação com as outras palavras, né, com as outras cadências que eu vou criando no poema. Então, ela complementa, né, fecha aquele circuito, digamos assim. Então, é porque o poema acaba exigindo a sua própria, uma estrutura que ele vai produzindo, quase com uma certa autonomia. Tem um certo momento que é ele que decide, né, o termo e o término do poema. Então, é com essas direções que eu costumo trabalhar. Se os meus poemas resultam aparentemente herméticos, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não me preocupo com isso. Eu não faço poema... Muita gente já me criticou achando que eu fazia isso para dificultar a vida do leitor. Eu não dificulto nem facilito a vida do leitor. Eu faço meus poemas do modo como eu gosto de fazer, porque muito do resultado dos meus poemas são resultados dos tipos de textos que eu gosto de ler. Eu tenho preferência por alguns poetas. Embora eu goste muito do Manuel Bandeira, que tem essa carga aparente de um poeta simples, da humildade, né? Mas aí quando tu lê
Água Forte, do Mário Bandeira, não tem nada de simples ali, né? Quando tu lê alguns poemas do Mário Bandeira, tem um monte de coisa hermética, simbolista. Então, o Mário Bandeira não é o tempo todo humildade e simplicidade, né? No entanto, eu gosto de outros poetas que são, né, barrocos, o Gôngora, o Gôngora que produziu esse qualificativo de gongórico, que é uma acepção negativa que a gente usa para quando um texto nos parece fechado, obscuro, né? Então, eu gosto de coisas assim. Então, de uma certa maneira, os meus poemas são resultado dessas leituras, né, em relação às quais eu tenho um especial apreço, né, uma estima particular, assim, singular. Então, eu não posso fazer nada. Se as pessoas querem me chamar de hermético, né, eu estou me lixando para isso. Eu faço poema do jeito que eu gosto, né? Mas só para corroborar a tese dos que acham que eu sou hermético, eu vou ler uma sequência de poemas obscuros. Ô, Todos... Ronald, Diga. não, eu lembrei daquela entrevista famosíssima de Clarice Lispector, acho que foi a última, não sei, para a TVE, que ele diz assim que Clarice, acusam você de hermética. Ela disse, eu não acho. E fumou o cigarro e acabou, entendeu? É mais ou menos por aí. Simples assim, simples assim. Tem um episódio muito legal também o João Brossi, é um grande poeta catalão, faz poesia visual, faz poemas transitáveis, fez poemas objeto, um baita poeta, fez de tudo. Sonetos, um grande conhecedor das formas fixas também. E tem uma entrevista sensacional que está no YouTube, e tem um entrevistador que pergunta para ele, diante dos poemas visuais do Brossa, que são, de fato, não são assim comunicáveis imediatamente, né? E o entrevistador dizia assim, mas, João Brossa, abra as portas desses teus poemas para o entendimento do leitor, explique-nos para ele. E o João Brossa disse assim, mas as portas estão sempre abertas. Exatamente, o poema não está fechado, as pessoas complicam, o poema está sempre aberto, né? As portas do poema, de uma obra de arte, estão sempre abertas. A gente tem que ter coragem de atravessar essas portas e entrar e se haver com esses poemas, do jeito que eles são, né? É a mesma coisa do cigarro, não acho, acabou a história. Então, eu vou ler aqui, são alguns poemas bem breves, assim. Eles não têm título ainda. São do livro Empresto do Visitante, do grande Eduardo Lacerda, da Patuá, que também publicou lá o Mecânica do Nuno Hall. Genial. O Eduardo Lacerda é uma figura, né? Maravilhoso. Para dormir, vesti uma camiseta miseranda, que há poucos dias, observando-a, notei que lhe caíra muito bem. Súcubo, incunabula compaginada, deitou, acabou de pensar. Muito perto desse a boca pequena, clusa, costurada, que se reitera enovelado nulo, o suspeito da escrita e o da leitura, onde é insuficiente curvar-se profundamente com o propósito de receptáculo. No último aqui. Entregue a quem o fingediço lavabo do fine súcubo, vagas do azar levado. Proençais soiam conhecer esse revolto voltado de face ao mar oceano. Muito bom. Aproveitando, eu já vou fazer a vocês aqui brevemente um outro convite, que é o seguinte: conversando na cozinha de Malar Margens ontem, eu propus lá, a partir de uma situação, não é mas a gente vai lançar uma nova Malar série, que é justamente que a gente vai chamar de Processo, onde a gente queria que a gente vai chamar certos poetas, né, e certas poetas, para falarem do processo ou de um poema ou do grupo de poemas, enfim, e que desnudem ali, abram as portas que já estão abertas, mas enfim, a questão está a gente pensa às vezes que a leitura dos poemas é feita que não atinge as camadas a que poema desce, né? E do qual alguns poetas e algumas poetas, ao produzirem, têm muita consciência, têm muito domínio, né?
Então, a gente vai fazer essa coluna Processo, essa mala série Processo, e vou gostar que vocês dois participem dela. Então, dando essa coisa de que alguns poetas dominam essas diversas camadas, e tal, com maior, né, perícia, eu queria que vocês falassem sobre como vocês veem a poesia contemporânea, como é que vocês veem a poesia hoje, né? Como cena, como ambiente, de que forma vocês enxergam a produção atual da poesia e de que forma vocês acreditam que vocês se posicionam nesse campo, né? E aí falassem 3 poemas depois desse. Então, por favor, Clarice. Nuno, não sei se eu consigo responder essa pergunta, justamente Eu estou porque... aqui para criar problemas, não para dar soluções. Não, eu tô certa disso, e porque eu estou inserida nesse campo e é muito difícil dizer onde é que eu estou pelo meio desse caos todo do contemporâneo, assim. Não sei se eu consigo me situar. Eu posso puxar o assunto para alguns segmentos específicos, né? Por exemplo, considero a poesia contemporânea brasileira muito interessante, muito problematizadora, muito produtiva, muito bonita. A gente tem muitos poetas e muitas poetas sensacionais, assim, sabe? De gerações muito distintas, e isso é muito interessante, ou seja, nós temos um campo bastante, é que eu não gosto dessa palavra, mas vou dizer isso, frutífero mesmo. A gente tem muita gente produzindo coisas muito boas. E isso se aplica também às demais ramificações da poesia lusófona que eu conheço, né? Poesias de África, a poesia portuguesa, as poesias de língua portuguesa, as literaturas de língua portuguesa são literaturas que me interessam bastante e que problematizam muitas coisas interessantes que estão dentro só pegando as coisas que a gente discutiu, estão dentro da história, mas ao mesmo tempo estão completamente fora de lugar, e isso é maravilhoso. Então, para mim, é um cenário muito, muito, muito bom. Agora, claro que a gente tem vários entraves quanto ao mercado editorial ainda, né? Nós ainda temos muitas diferenças de olhar voltado, né, para determinadas literaturas. Eu sei que eu estou aí na contracorrente, parece que todo mundo ficou feliz com o resultado dos finalistas de Jabuti, eu não fiquei muito, que eu vi nomes ali que sempre estão, né, porque eu falei isso num grupo meio que me crucificaram, assim. Mas é isso, também estou aqui para criar problema, assim, tô na sua escola, não fiquei nada feliz, assim. Claro, alguns nomes, fiquei muito contente, gente que é maravilhosa. Porque, assim, não é o Jabuti, mas é um carimbo, sabe? É uma coisa que, dentro do nosso campo de escassos leitores, né, é uma coisa que dá uma divulgação, dá um afago, assim, para quem escreve, vamos dizer assim, né? Que dá um pouco de abertura mesmo, de algumas coisas. Então, eu não fiquei nada feliz. Muitas editoras grandes ainda, né? Enquanto a gente tem, por exemplo, editoras como a Urutau, que estão fazendo um trabalho incrível, sabe? Que não sei, praticamente não apareceram, no Oceanos eu sei que não apareceram. Poucas mulheres ainda, né? Acredito que dos 10 finalistas, só 3 mulheres, alguns que já foram diversas vezes, assim. Então, não fiquei nada feliz. Então, a gente ainda tem esse problema, que é um problema de mercado editorial, porque ali estavam as grandes editoras, né? 7 Letras, Companhia das Letras, etc. Aquela mesma coisa de sempre, enquanto a gente tem outras editoras artesanais, independentes, fazendo livros incríveis e que merecem ser lidos, que devem ser lidos. Então, assim, destacaria esses 2 aspectos da literatura contemporânea.
uma literatura muito produtiva, muito interessante, mas, ao mesmo tempo, vinculada a um mercado editorial ainda bastante precário, ainda muito limitador, do ponto de vista de distribuição e de realmente oportunizar a autores e autoras das mais diversas linhas que seu trabalho seja lido, né? Que eu acho que é isso que a gente quer de uma forma mais confusa ou mais óbvia, que a gente quer ser lido. A gente publica o livro porque a gente quer dialogar com alguém, né? A gente quer dialogar com nossos pares, a gente quer dialogar com os leitores e as leitoras. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso, que eu adoro quando alguém lê meu livro e fala coisas para mim, me ensina sobre ele, e por aí vai. Então, são esses dois pontos, e eu não faço a mínima ideia de onde é que eu estou no meio disso tudo. Sei que sou uma autora baiana, que morou muitos anos, inclusive, no interior da Bahia. Hoje eu estou em Salvador, mas morei muito tempo no interior da Bahia, que é ainda mais complicado. Sou mulher na América Latina, nesse país miserável que é o Brasil, lindo e miserável que é o Brasil, então me situo dessa maneira. Não sei se era isso, Nuno, que você queria saber, se era uma questão mais do ponto de vista formal, estético. Eu pensei nessa coisa do mercado, assim. Aí eu vou ler os textos, eu vou ler um do Na Pata do Cavalo, que eu acho que eu não li nenhum, né? Ainda dele, que é Arrebatamento. É que parece que eu estou tão longe dele, sabe? É uma relação estranha que eu tenho com ele hoje. Há um apelo em mim que se desdobra e amanhece. Uma nuance que fere alguns desvios do medo. Uma chaga, a fita rosa daquele cabelo. Há em mim um anjo e há também um pássaro. Um quer me levar ao céu, o outro me perder no espaço. Alguns dizem que sou daqui, daquela casa na esquina. Eu digo que morri quando descobri a cada desejo secreto. O mundo é uma hora mal desenhada, e em tudo esconde-se o infinito. À noite, lembro da morte. De dia, quero o consolo do arrependimento. Por ora, só me resta ser arrebatada na utopia de meu próprio tempo. E vou ler mais um do Nome do Mapa, um curtinho, que chama Fato Íntimo 2. A casa em que corto tomates é a mesma em que navalho o coração. Este lixo químico que a família despejou no hall da entrada. E para não dizer que sou totalmente ranzinza na minha poesia, vou ler um poema também desse outro livro, no próximo, que é Cantiga para Amanhecer um Amor. Raramente eu escrevo sobre o amor, nada contra, o amor é revolucionário, mas é algo que me ocorre poucas vezes. Acorda, meu doce acorde, que o dia é cama para o que se entrega, e nada nega para quem deseja, feito pássaro, flertar folhas e cantar. Acorda, doce acorde, que o marulho salva os corais afogados e as algas que choram como pedras depois do mar. Senti acordado, o vazio é céu só memória, como nuvens que despem a chuva depois de lavar. Acorda, forte acorde, que um coração de alta nota te chama, como quem, num delírio, despertou a beleza de amar. Bonito, muito bonito. Obrigada. E é um tema, um tema difícil, o amor, né? Num poema. Não é um tema. Eu acho, porque tem coisas monumentais escritas e a questão não é nem essa, porque não rola mesmo comigo, assim, é muito raro rolar, mas quando rola, eu gosto. Eu gosto que ele venha. Maravilha, muito bom. Ronald? Pois é, a produção poética contemporânea é bastante complexa, diversa, né? Mas eu não
não fujo de fazer algumas observações sobre o quadro contemporâneo, né? Bom, basta ver algumas opiniões e postagens que eu faço ali no Facebook, em alguns artigos que eu escrevo, né, um Sub-21. No geral, eu acho que é uma produção bastante interessante. Eu acho que ela assume um pathos, uma paixão que é contrária àquela, como tu falou, lembrou da geração de 90, onde a gente está mais ou menos inserido, ao contrário dessa geração meio pó de arroz, do refinamento estético, do poeticamente correto, né, que muita gente praticava. Essa geração, essa produção contemporânea, pelo menos nesse momento, eu acho que ela caiu no extremo oposto, digamos assim. Por exemplo, tem um aspecto que é muito forte na produção contemporânea, em homens, mulheres, negros, negras. Deixa eu ver só um pouquinho aqui. Minha bateria aconteceu uma coisinha aqui. A bateria do meu notebook quase está acabando aqui. Enfim, mas essa produção ela está muito marcada por um conceito que é o conceito de ativismo. Os poetas estão assumindo uma condição de ativismo político que eu acho, a princípio, interessante, né? Mas quando eu noto... O problema é como é que é o resultado dessa concepção, dessa junção, dessa conjunção artista, poeta, mais ativista, como é o resultado disso no objeto poema? E em vários deles eu noto que o poeta ou o trabalho com a linguagem fica no segundo plano, porque é mais importante fazer a denúncia, né, levantar essas questões. Isso, há pouco a Clarissa levantou isso, alguém indagou para ela, tá, mas como é que a tua poesia, a mulher na tua poesia, né? E aí a Clarissa falou, talvez agora nesse conjunto de poemas isso fique mais explícito. Parece que ser implícito no trato com essas questões é um problema hoje em dia. Eu tenho que ser, aquela coisa, eu não posso ser negro, eu tenho que parecer negro, né? Eu também tenho que parecer, se eu não representar isso explicitamente, eu não sou um poeta negro, eu não faço parte, por exemplo, desse contexto da literatura negra, ou de autoria negra, né? Então, isso às vezes eu acho um problema, né? Isso me causa um certo embaraço, assim, eu não gosto muito disso, porque eu vejo vários poetas negros, negras, várias poetas mulheres fazendo uma poesia muito interessante, onde essas questões estão ali, mas de um modo transfigurado esteticamente, e para mim isso é o suficiente, já está bom, digamos assim, mas parece que o contexto, a recepção quer mais, eles querem que as pessoas pareçam, né, o que elas são, que manifestem isso, né? E isso para mim acaba virando retórico, né? Isso acaba sendo mais retórico do que intrinsecamente valioso. Mas é um quadro provisório, como tudo, como a gente está falando da contemporaneidade, isso está em processo. Está em processo. E eu estou observando e produzindo também. Como a Clarissa, também eu me sinto implicado nisso. Eu participo disso, né? Apesar de ser, do ano que vem eu estou fazendo 60 anos, talvez logo eu deixe de ser um contemporâneo, né? Porque quando a gente pensa em contemporâneo, pensa em poetas de 30, 40, a gente, né? Essas bobagens assim. Mas eu sou de uma outra geração já, mas eu estou atuando, né? Estou escrevendo, estou publicando. Então, é isso que eu vejo, por um lado, então, com bastante entusiasmo, porque é uma poesia, em parte, eu acho mais interessante uma poesia que corra esse risco do que fique repetindo a estética do pó de arroz, do poeticamente correto, dos poetas refinados, né? Do virtuosismo técnico, que eu acho terrível isso. Para a poesia, eu acho isso uma droga, né? Trabalhar a linguagem, ter um interesse genuíno pela construção, pelo designer de linguagem, que é o trabalho de poesia, como Décio Piantari falar, não é a mesma coisa do que o virtuosismo técnico, ou dos nerds da metrificação, ou os perdulários da métrica, como eu falei, mas não só os perdulários da forma, né? Daquele hiper refinamento que eu acho cansativo isso, não serve para nada também, né? Então, é isso que eu gosto de comentar, de trazer esse debate para o centro das atenções da gente. Mas, no geral, eu acho que é uma produção muito interessante e muito rica, né? Como eu acabei de falar aqui bastante de escritores negros, eu presto bastante atenção nisso, né? Presto muita atenção nisso, porque essa produção também está sendo muito importante para a produção contemporânea,
né, para o sistema literário, para as relações de prestigiamento e apagamento, né, que a gente nunca prestou atenção a isso, porque o sistema literário, a poesia contemporânea está dentro disso, vive ainda presa a um critério mítico da meritocracia, né, da qualidade literária. Esse conceito de qualidade literária ele é usado de diversas maneiras e em muitas circunstâncias ele é usado como uma espécie de constrangimento. Ele é usado como uma espécie de jogo, né, de autoridade. Por exemplo, essa produção negra, né, há 15 anos, era o tempo todo questionada com esse conceito. E a qualidade literária dessa produção? Será que tem qualidade literária? E as grandes editoras eram a representação material dessa visão constrangedora e autocentrada da brancocracia literária brasileira. Porque as grandes editoras, tais como a Companhia das Letras, que não publicavam, porque materializavam essa ideia de qualidade literária, hoje estão publicando. O Carlos Assunção, vão publicar o Oswaldo Camargo, publicaram o Jefferson Tenório, que é aqui do Rio Grande do Sul, vão publicar de novo o Quarto de Despejo, toda a obra da Carolina. Essas editoras agora abandonaram esse critério, esse critério que era fake, na verdade, que era de fachada, da qualidade literária, que era usado, na verdade, só como óbice, como impedimento para que essa literatura pudesse receber autores, né, e autoras negros que não eram considerados como capazes de exercer uma atividade literária de qualidade. E agora eles mudaram. Claro que tem uma mudança que representa também o interesse mercadológico, né? As editoras vão faturar muito com essa produção, porque, inclusive, os livros da Djamila estão vendendo feito água, né? Então, as editoras perceberam esse filão da produção intelectual de negros e negras. Então, todo aquele critério anterior, né, da qualidade literária, que era invocada como impedimento para que os escritores negros entrassem nessa festim, agora sumiu. Ninguém mais questiona isso. Então, tem um monte. Então, eu gostei do recorte que a Clarissa fez de chamar para dentro dessa discussão do contemporâneo o papel do mercado livreiro editorial. Como ele pode ser interessante, mas, ao mesmo tempo, ele é, na maioria das vezes, na maioria dos casos, ele é retrô, ele é retranqueiro, como eu gosto de dizer. O sistema literário materializado nas editoras, ele é retranqueiro. Por que retranqueiro? Porque mesmo que agora a Companhia das Letras comece, eu estou citando ela porque ela é uma espécie de ícone, né? Agora que ela está dando atenção para esse tipo de produção, por exemplo, o Carlos Assunção, eu conheço o Carlos Assunção há 30 anos. E muita gente conhecia o Carlos Assunção há 30 anos já. Então, é retardatário. Esse reconhecimento da produção de autores negros, negras e da produção de várias mulheres é retardatário do ponto de vista das grandes editoras. As pequenas editoras, os selos menores, né, são muito mais ágeis, né, e arriscam, obviamente, né, muito mais, né? O fato mesmo, a gente lembrar que o Eduardo Lacerda está o tempo todo arriscando, porque está publicando gente contemporânea, né? Gente que está aí, que não está ainda consagrado pelo sistema, né? Quando eu digo sistema, tudo, a universidade, os cadernos de cultura, a opinião pública especializada, né? Os críticos, que cada vez são menos, né? No sentido mais virtuoso, mais poderoso da palavra. Então, é importante mesmo trazer para essa discussão o papel e as relações com o mercado livreiro editorial. Só complementando, assim, a grande... Eu acho que no futuro, quando... Desculpa, eu também esqueci de falar das revistas, né? Também, que elas são muito importantes para isso circular. Malarmagens, a Sibila, onde eu fui editor associado um tempo, lá no Piauí, a Crobata, tem várias. Então, e as revistas do meio internet, do meio virtual, elas são as mais ágeis atualmente, as mais velozes e atentas ao que se faz aqui agora. Né?
Isso eu ia complementar. Quando no futuro, se quiser estudar a produção contemporânea, a maneira como ela foi tratada, não vão estudar as grandes editoras, vão estudar as pequenas editoras, como a Patois, a Urutau, a Ofícios Terrestres, onde saiu o livro da Clarissa, e as revistas, né, como Malar Margens, Acrobata, a Sibila e outras. Né? Esse vai ser o campo de estudo, porque é por aí que está passando, é nesse leito que corre o rio da produção contemporânea. Mas e os poemas, mano? Tá lá. Vamos lá. Esse poema que eu fiz na casa de uma grande amiga, grandes amigos da Clarissa. Eu estava em Salvador, fiquei hospedado na casa da Mel e do Guel, e eu fiz esse poema lá, né? Grandes pessoas. Subo ao mural que é tão só de Salvador, o sono ao rés do chão, pelo que fui admoestado com graça por 2 noites nos aposentos da casa da gente Adum. O nenhum remorso, não obstante e sem que eu atinara, tortugas de homim nessas madrugadas velassem por mim. E umas trocas de mensagens com que eu e Hipásia, Abissínia, soteropolitonávamos nossa saudade. Eu vou ler só mais um. É um poema que eu gosto muito, que todo mundo aqui conhece, já ouviu falar em Pelotas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, que é uma cidade muito, muito singular. Ela tem uma arquitetura linda, assim, né? No período colonial, ela foi uma cidade super cosmopolita, né? Os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros mandavam os filhos estudar na Europa, e eles voltavam na Europa muito chiques, muito, né, mais refinados. E é daí que vem essa coisa machista horrorosa de que Pelotas é terra de viado, porque os filhos dos grandes fazendeiros voltavam educados, né? E aí o gaúcho, como é muito grosso, o gaúcho é machista para chuchu, reacionário para danar, se cunhou essa tradição, essa ironia idiota de dizer que os pelotenses eram tudo viado, né? Eram gays. E aí, mas além disso, Pelotas tem para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, ele tem essa cara, né, de uma cidade refinada, lá que vive o Vitor Ramil, a Angélica Freitas mora lá, né? E quando se pensa em Pelotas, só se pensa nesse quadro culto, né, elevado, erudito de Pelotas. E eu conheço Pelotas de um outro ângulo. E aqui, nesse poema, eu falo de uma outra Pelotas, né, que é um bairro chamado Pestano, Coab Pestano. Onde é Pelotas, afinal de contas? Uns concordam que é lá no Laranjal, ou que é ali no mercado e suas imediações, a biblioteca, o quindim de nozes, os doces negros dos negros de Pelotas. Muitos juram que é onde Pelotas. Tem aqueles que vão convencidos de que Pelotas é algo dos Ramil, de que Pelotas agora é outra, que é outra onde Angélica Freitas. Onde é Giba-Giba, afinal, Pelotas? Ainda é Pelotas, ao final de tantas? Pelotas até Coab Pestano, onde extremo o aeroporto é Pelotas. Esgoto a céu aberto, onde o Pestano a contragosto é Pelotas. Onde é o povo negro no Pestano, a poeira das ruas de terra e chão. O ir e vir do povo do Pestano, onde afinal é Pelotas, aqui eu sei. Maravilha. Maravilha. Gente, vocês estão assistindo, eu gostaria que vocês perguntassem, se vocês fizessem perguntas, vocês têm questões aí para falar. Amanda está aí? Amanda estava. Amanda, Liz. Alô, gente. Suzana, você tem alguma questão para apresentar para os nossos poetas de hoje? O fone. O áudio, Suzana. O fone.
não sei o que é, já passou, a Camila já está me buzinando, que já, o tempo é de 1h30 e a gente já está chegando em quase 2, então eu acho que talvez não dê tempo, né? Mas assim, eu queria, se alguém quiser fazer uma pergunta, talvez dê tempo, não sei. Eu prefiro deixar que a plateia, né, se manifeste. Ninguém aí vai fazer uma pergunta? Tá. Eu acho que não tem perguntas, né, Nuno? Por enquanto não. Tem sempre um delay, o tempo da timidez, né? E talvez como a gente já chegou a quase 2 horas dessa fala maravilhosa talvez não dê. Tem uma coisa que eu vou falar, só para encerrar, enfim, se já estiver, certamente estamos encerrando, né? Essa discussão sobre mercado editorial, sobre publicação, eu me dá às vezes vontade, sabe, de fazer assim uma grande reunião e pensar certas questões assim, né? Porque a gente tem várias questões no país, né? A gente tem primeiro com relação à leitura, né? Nós não temos leitores, muito menos leitores de poesia. Se tivéssemos leitores de poesia, né? Mas não temos, tanto que os livros não vendem. A realidade é que eles não vendem aos pouquinhos, né? E por conta disso eles não sustentam o mercado. Eu estou fazendo assim um papel meio de advogado do diabo, porque eu vivencio muito também outras coisas, outros universos, né? Um universo esse em que eu vejo a dificuldade de tudo, né? De venda de livros, né? E tem uma questão mesmo que é séria com a poesia. Eu costumo dizer que a poesia tinha que ser uma política de governo, porque eu acho que tinha que haver esse incentivo. Não dá para você esperar do mercado, entendeu? Principalmente a poesia como gênero. Você não pode ficar esperando que você vai lançar um livro que o público todo vai correr, vai comprar, que ele vai ser noticiado, porque não existe esse incentivo em vários níveis, inclusive na escola, né? A escola ensina muito mal poesia. Isso é uma discussão para a gente fazer um seminário sobre isso. A Clarice, eu acho que é professora também, que nem eu, de literatura, também escrevo poesia e dou aulas, né? Eu estou sempre às voltas com isso. E eu acho que tem que ser uma política, porque, de fato, esperar, sabe, grandes coisas assim, não dá, não é possível esperar. A gente vai fazendo o que pode, né? A gente vai fazendo o que pode, né? Eu acho que é isso, assim. O Instituto, né? A gente já existe há 25 anos, o IEL, né? Os concertos de poesia existem quase há tanto tempo quanto, com outro nome, numa época, a partir de uns 15 anos para cá, com o nome de concerto de poesia. Era um outro nome que nós dávamos, né? Então, assim, e já vimos muita coisa, né? A gente acaba fazendo também curadoria de eventos e tal. Então, você fica em contato muito com esse universo. Tem uma série de questões, assim, que precisam ser pensadas. E eu acho que tinha que ser, mas cada vez parece mais longe a política, um governo que tem, imagina, poesia na sua política. Não tem nem Ministério da Cultura mais, né? Nós estamos vivendo um momento super desastroso, né? Mas eu acho que a gente também não deve esmorecer. Os poetas têm que continuar e eles vão continuar. A poesia não acaba, né? Não acaba nunca. Mesmo que eles não gostem, não queiram, e que detestem, como diz aquela charge, né? Poesia. O que vamos fazer agora? Poesia. Os canalhas detestam poesia, então, mas a gente vai fazer, né? Eu queria, assim, agradecer muito a presença da Clarissa, do Ronald. É uma alegria descobrir esses dois poetas aqui, para mim, pelo menos, que eu não tinha tido contato com a poesia de vocês, e o Nuno me trouxe, e fiquei muito feliz, assim, eu sempre fico feliz de descobrir poetas, né?
É sempre bom saber que estamos fazendo, né? O Brasil está fazendo boa poesia, a poesia contemporânea. E dizer para vocês o seguinte, depois eu passo a palavra para o Nuno para ele fechar, é que como fazer uns convites para vocês. Então, os concertos eles acontecem no IEL, eles acontecem todo último sábado do mês, às 15 horas. Então, se puderem divulgar, vai ser maravilhoso, tá? E nós temos assim uma programação grande de eventos gratuitos. O próximo evento gratuito é o Sextas com Letras, que é um evento de leitura, são rodas de leitura. É um evento que é realizado pelos alunos do Instituto, né, os alunos do curso de formação em rodas de leitura, e que vêm apresentar textos. Então, na próxima sexta-feira, nós vamos ter uma leitura do Mia Couto, feita pela Silvia Carvão, que até está aqui conosco hoje, né? E aí está ela dando um tchauzinho, tá? E, enfim, tem as janelas literárias, que vai ser dia 12 de novembro, e é isso aí, tá? O universo é bem vasto aqui dentro também para a gente trabalhar, e a gente vai fazendo o que pode, né, gente? Tá? E eu sempre procuro olhar de uma forma realista. Eu gostaria muito mesmo de um dia fazer um seminário sobre essa questão da divulgação dos livros, né? Essas premiações também, né? Que a Clarissa lá denunciou, né? Que falou, precisamos mais, né? É complexo, mas eu acho que vale a pena um dia discutir isso, conversar melhor sobre esse assunto, bem bastante critério, assim, não que não houvesse critério, mas assim, devagar, né? Tem etapas e coisas, todas as coisas que a gente às vezes não vê, né? As editoras também estão atravessando todas uma fase terrível aí, né? Bem ruim. Muitas fechando, livrarias fechando, acaba muita coisa, né? Mas tem a rede virtual agora, então. Gente, obrigada pela presença de vocês, tá? Obrigada, Nuno, né? Obrigada, Malar Margens, nossa parceira. E é isso. Suzana, eu acho que você deu uma excelente ideia, e o Instituto Estação das Letras seria, digamos assim, pioneiro em convocar um seminário com esses atores todos, né? Grandes editoras, pequenas editoras, livrarias, revistas literárias e poetas, né? Esse sistema para sentar e conversar seria uma iniciativa muito interessante. Quem sabe daí não aparecessem alternativas, né? Esse sistema viciado, né? Que a gente vive hoje ainda que é dificultoso, enfim, ter uma editora não tem toda a sua problemática, mas é um sistema viciado, né? Amparado em práticas antigas, arcaicas e que precisam ser superadas, né? Precisam avançar. Eu acho agora que a internet ela veio assim facilitar muita coisa. Com certeza. No meu tempo, eu sou uma mulher do século passado, né? A gente dependia demais de uma editora, né? Ter editora. Hoje em dia, outro dia eu falei com o pessoal jovens, né? Fiz uma palestra com jovens, bem jovens, né? Que estavam começando, e eu falei com eles: olha, a internet está aí, vocês têm essa maravilha que não vão precisar depender de ninguém. Parece que você está pedindo, pelo amor de Deus, me publique, né? Então, vocês têm uma forma de começar a trabalhar, mostrar seu trabalho pela internet, que hoje em dia acho que está sendo talvez muito melhor, com certeza. Prático, né? Acabaram, inclusive acabaram a questão geográfica, por exemplo, hoje não é mais tão pertinente como era. O Nordeste não está tão isolado, o Nordeste está aqui do nosso lado, está ao alcance dos dedos na tela. Mesmo esses critérios que o Ronald falava, né, sobre o que a gente chamou uma época, chamava a literatura negra, né? Eu lembro que nos anos 90, início dos anos 90, nas rodas de leitura que eu promovia, eu fiz
uma série de leituras de autores negros, né? E as pessoas ficaram, na época, ficavam assim, literatura negra? Como existe? Como se fosse alguma coisa extraterrestre, né? E eu acho que a internet veio aqui para colocar tudo isso à mostra também, né? Todos esses autores que estavam escondidos, né? Por conta de algum tipo de censura, que seja qualidade literária, o cor e tal, hoje em dia não há mais como esconder, entendeu? Então, essa é uma coisa boa, né? A internet foi uma coisa muito boa para isso, sabe? Enfim, eu tenho uma grandes amiga discussões. eu tenho um amigo que tem a mesma tese que você, que a história ela é uma reta que onde os debates onde há, assim, a palavra não é boa, mas eu me encontrei, há um progresso, né? Que existem variações aqui descidas, mas que na média a reta que se pode projetar desse percurso. Então hoje nós podemos estar num momento desfavorável, mas logo a seguir vamos passar para outro momento favorável e estaremos sempre um pouco mais avançados em relação aos estragos do passado, né? Vamos ver. Tomara que vocês estejam certas. Gente, Clarissa e Ronald, muito obrigado. Assim, uma alegria ter vocês aqui. Acho que todo mundo que acompanhou aqui o concerto com certeza adorou as falas, os poemas de vocês. Aprendemos muito nessa tarde. Foi um prazer muito grande. E fico feliz de ter apresentado a poesia de vocês para quem ainda não conhecia. Agora que conheceram, tenho certeza que vão acompanhar. Tá? Muito obrigado mesmo. Boa tarde para todo mundo.